Boa noite, meus amigos. Se você acha que a quebra do sigilo do celular do Daniel Vorcaro era o fim da linha, preste muita atenção nesse editorial de hoje, porque o jornalista Mário Sabino, do Metrópolis, ele acaba de soltar uma comparação assustadora do caso do Banco Master, está virando o caso do Epstein brasileiro. E por que que ele diz isso? Porque ele envolve gente tão poderosa que o sistema está fazendo de tudo para abafar. Mas a Polícia Federal não vai largar esse osso. E o motivo tem nome, hein? E endereço. Um resort de luxo. Lá, o Taiaiá. Então, fica aqui comigo até o final, porque eu tenho certeza que hoje você vai ficar impactado com esse nosso editorial. Aqui, pessoal, já vou colocar as matérias do dia. Você já sabe, tem um botãozinho vermelho aqui. Se inscreva no canal aqui. Acho que é aqui, já não sei mais. Se inscreva no canal, porque o algoritmo não tá mandando as notificações direito. Então, vamos se inscrever aí. E aí, pessoal, olha aqui já direto pro Mário Sabino, tá? A coluna lá do Metrópolis. Então, esse aqui é o caso, tá? Lá do Banco Master, né? As nuvens estão pesadas para os irmãos de Toffoli. Eu acho que o editorial aqui do Metrópolis foi tranquilo para falar que é para os irmãos, né? Vocês lembram do caso do Resort Taiaiá, né? Então vamos ver aqui, ó. O caso do Banco Master é de uma gravidade absoluta. Tanto é que, assim como o escândalo Epstein nos Estados Unidos, há muita gente poderosa querendo abafá-lo, porque implica até o último CDB com Daniel Vorcaro, o banqueiro das luzes no cabelo. Pessoal, e outra coisa, hein? Vocês parem de falar que eu sou parecido com o Daniel Vorcaro, tá? Eu tô lendo os comentários aí de vocês. Conta pra mim, o que você acha aí? Você acha que eu sou parecido? Não é possível, não. Eu já li uns 3 comentários desse. Então vamos voltar aqui, que o assunto é sério. Desculpa, é brincadeira. A Polícia Federal, no entanto, não quer largar o osso duro de roer, pelo bem geral da nação. No fim de semana, aspectos importantes da investigação transpiraram por meio do jornalista Lauro Jardim. O Resort Taiaiá, que no papel pertence aos irmãos de Dias Toffoli, permanece no foco da Polícia Federal. O primo do ministro, Mário Humberto Degani, fundador do resort, seria a chave para se abrir muitas portas dessa história nebulosa, disse o jornalista. Não faltam nuvens e organizo aqui a sequência do que Lauro Jardim publicou para o leitor do Metrópolis entender o tamanho da encrenca que se avizinha. Depois que uma parte sua foi vendida ao cunhado de Vorcaro, Fabiano Zetel, curioso, misto de pastor e fisiculturista, o Taiaiá passou a ter como proprietário, sempre no papel, um advogado da JIF, o conglomerado dos irmãos Batistas, que teve uma multa judicial de 10,3 bilhões canceladas por Dias Toffoli. Isso a gente já falou aqui, lembra, pessoal, do nepotismo judicial, que eu falei que tinha um caso que o Dias Toffoli tinha perdoado essa multa, que a esposa dele era advogada do escritório, que parece que tinha um contrato de percentual de êxito sobre economia, nós já falamos sobre isso aqui. Então, no meio de tantos rolos de compra e venda do resort, estava uma empresa chamada Meredith, que oficialmente pertence aos irmãos de Dias Toffoli. A Meredith vendeu em 2025, agora, ano passado, sua parte do resort Taiaiá. Possuía 1/3 do negócio. Tinha como sócio o pastor Fabiano Zetel. Há uma série de dúvidas que investigações sobre a Meredith podem esclarecer, escreveu Lauro Jardim. Então, aqui a coluna do Metrópolis comentando a outra coluna lá de Lauro Jardim, né, trazendo para a gente essas novidades do caso do Banco Master, que cada dia que passa fica pior para o ministro Dias Toffoli. Na minha opinião, ele vai ser o primeiro a enfrentar um problema seríssimo aí perante o Senado e toda a população do Brasil, porque são absurdos atrás de absurdos. E aí a gente não para aí as coincidências, né, nessas investigações. Logo ele avocou para si essa competência do Banco Master
Então, assim, ao que todo mundo vê, está totalmente envolvido pessoalmente, família, ex-sócio, advogados, irmãos. Então, não tem cabimento algum. Ele determinou que uma remessa, uma parte do inquérito vá para a primeira instância, mas ainda permanece uma parte sigilosa, que nós não sabemos ao certo o que, nem de que trata, do inquérito lá na mão do Dias Toffoli no Supremo Tribunal Federal. Inclusive, agora, lembre-se, temos CPMI no dia 19 do INSS, que o Daniel Vorcaro vai prestar seus esclarecimentos, e dia 26 também, e ele disse que não vai ficar calado, hein? Então, tem muita gente comentando aí, abre o bico, Vorcaro, canta passarinho, e eu quero ver o que vai acontecer. E para corroborar com toda a nossos editoriais, veja aqui o que o André Marcília falou. Olha, hoje eu tenho uma bomba para vocês. Uma bomba que saiu na coluna do Lauro Jardim e eu vou explicar aqui para vocês. Tem 3 pontos relevantes que o Lauro Jardim traz na sua coluna e que, se forem investigados adequadamente, seja pela Polícia Federal, seja pela CPI e CPMIs do Congresso, podem resultar em uma queda, mas numa queda feia dos ministros do STF. No mínimo, o Toffoli e o Moraes. Veja só, a Polícia Federal está investigando a relação da empresa Meredith, que é uma empresa da família. Ele está comentando justamente a matéria que nós passamos antes. Então, além da minha opinião, vocês vão ter a dele. Família do Toffoli, e que intermediava negócios, inclusive do resort do Taiaiá, até porque Meredith, DT, é Dias Toffoli. Óbvio, muito provavelmente é isso. Essa Meredith, a Polícia Federal está investigando a relação dela com o Master e com o Vorcaro. Vocês entendem? Há suspeitas de que a Meredith recebia dinheiro de escritórios de advocacia. E aí você vai se lembrar que a imprensa já revelou que o Master pagava escritórios de advocacia, pagava uma fortuna para esses escritórios. Só no ano passado, R$500 milhão, 580 milhões de reais, inclusive para a esposa do ministro Moraes, que tinha um contrato de 130 milhões de reais com o Master. Exato. Ou seja, o que a coluna nos dá a entender é que o Master podia estar pagando escritórios, que esses escritórios estavam pagando a Meredith, e aí é que precisa ser investigado melhor. Essa Meredith distribuía esse dinheiro para quem? Seria para os ministros? Seria para o Toffoli? Seria também para o Moraes? Seria para quem? Se essa Meredith estivesse distribuindo dinheiro, se a investigação chegar nisso, o Toffoli e o Moraes caem. Caem. E caem feio, porque isso pode ter, inclusive, crimes graves envolvidos. Eventualmente, estou aqui só numa eventualidade, a gente pode estar diante até mesmo de lavagem de dinheiro. Porque veja só, se o Master pagava escritórios, os escritórios pagavam a Meredith e a Meredith distribuía dinheiro para os ministros, bom, você tem uma linha aqui que o Master está pagando os ministros. Agora, pagando para quê? Com que dinheiro? Dinheiro de onde? Então, assim, isso tudo é muito sério. É muito sério. E precisa ser investigado. E tomara que seja. E tomara que seja. E tomara que isso aqui que a gente está cogitando como uma possibilidade não ocorra. Porque é muito grave que o ministro, ou que ministros do STF estejam envolvidos em algo assim. Segundo ponto que o Lauro Jardim traz, o celular do Vorcaro tem mensagens de Fabiano Zettel, que é cunhado do Vorcaro e que está preso. Lembra-se desse caso? E nessas mensagens ele manda liberar pagamentos porque estaria sendo insistentemente cobrado. Pagamentos cobrado por autoridades da República. Que autoridades? Seria o Moraes? Será que o Moraes estava cobrando para que os pagamentos viessem para sua esposa? Bom, isso é hiper grave. Mas essa suspeita não é infundada, porque a imprensa revelou que o Vorcaro mandou atrasar menos tudo podia atrasar, menos os honorários da esposa do Moraes. Então, se o Moraes estivesse ali cobrando, insistindo para que os pagamentos ocorressem, mais um troço gravíssimo. E o terceiro ponto que o Lauro Jardim traz é o seguinte: ministros do STF foram avisados de que as investigações do Master respingariam com força na corte. E por isso, inclusive, eles estão tentando barrar tudo quanto é CPI. Porque a CPI, às vezes, não dá em nada, mas revela muita coisa. Isso dá a entender que os dois fatos anteriores, né, que a gente mencionou, esses 2 pontos anteriores, estão realmente relacionados, ou possivelmente relacionados ao Moraes e ao Toffoli. Senão, não tinha por que eles estarem alerta, impedindo ou tentando impedir ou pressionar para que as CPIs não fossem adiante. O STF, se as investigações forem feitas e forem feitas de forma livre, meus queridos, nós podemos ter o STF implodido.
implodido, sobretudo pela atuação desses dois ministros, Moraes e Toffoli. É um negócio de arrepiar os cabelos nossos, né? Porque eles não têm. Olha, hoje eu tenho uma bomba para vocês. Uma bomba. Ei, o que vocês acharam? De arrepiar os cabelos nossos, né? Porque ele não tem. Vocês viram? Não é de rir, não, pessoal, mas tem hora que a gente tem que dar risada porque tem umas coisas que alegram o nosso dia, né? E a opinião dele, André Marcílio, é um cara que eu vejo, acompanho, me inspiro, gosto muito do trabalho que ele faz, um trabalho sério. Outro também que eu gosto muito e acompanho muito é o Dr. Sandro Dias. Então, são pessoas que eu sempre estou escutando, até para poder formar aí nosso editorial, a nossa opinião, né? E vocês viram que a opinião dele vai de encontro com quase tudo que a gente vem falando aqui, né? E eu não assisti esse vídeo antes de passar para vocês, esse eu deixei para assistir agora junto com vocês. Então, você viu que até mesmo o André Marcília, que é um advogado constitucionalista destemido, aguerrido, até ele tá com receio de usar as palavras que tem que ser usadas, as palavras corretas. Eu também, às vezes, fico aqui me segurando, falo, tem uma investigação, pode ser uma suposta isso, uma suposta aquilo, mas cá para nós, o brasileiro já tá cansado, mas cansado de ser enganado. Ninguém aguenta mais isso. Então, meus amigos, a gente tem que falar com um português claro. Tudo que está acontecendo nesse Brasil é uma vergonha. É uma vergonha. A Suprema Corte do Brasil está passando uma descredibilidade geral para todo o judiciário e o pior, para todos os operadores do direito, que a população não está mais acreditando, não está mais confiando. Pergunta aí no enquete, você gostaria de ser julgado no Supremo Tribunal Federal? Deixa aqui seu comentário, que eu quero saber. Então, é terrível mesmo, terrível, tá feio o negócio. E aí vai de encontro com tudo que a gente está falando. E lembra no editorial de mais cedo, o que eu falei para vocês? Essa questão aqui, ó, que os ministros estavam falando sobre ser empresários e tal, defendendo. Olha o que trouxe o pleno. 5 ministros do Supremo Tribunal Federal aparecem como sócios de 11 empresas em diferentes setores, como agronegócio, educação, advocacia e gestão imobiliária, de acordo com um levantamento feito pelo UOL, com base em dados da Receita Federal. O tema ganhou destaque depois que o ministro Dias Toffoli defendeu que magistrados possam ter fazendas e participar como sócios de empresas recebendo dividendos. A discussão ocorre em meio a um momento de maior atenção pública sobre a corte, após reportagens citarem relações empresariais do Banco Master com parentes de Toffoli e com a esposa do ministro Alexandre de Moraes. De acordo com o levantamento, não há irregularidades na participação societária. A Lei Orgânica de Magistratura proíbe juízes de atuarem como administradores de empresas, mas não impede que sejam sócios. O STF afirmou que a lei é respeitada pelos ministros. Entre os ministros que estão em sociedade estão Gilmar Mendes, Nunes Marques, André Mendonça, Cristiano Zanin e Flávio Dino. 5 ministros do Supremo Tribunal Federal aparecem como amigos, sócios. Pelo amor de Deus, né? Me diga aqui, o que vocês acham? Isso aqui tira ou aumenta a credibilidade do STF? Você saber que os ministros são sócios de empresas. Eu falei mais cedo que os escritórios de advocacia aqui já enfrentam esse problema há muitos anos e está cada dia mais piorando, né? Que quando vão contratar o escritório já perguntam, você é ligado a quem? Você é de qual? Quem é seu padrinho, né? Quem é o juiz, o desembargador, o ministro, né? Aqui em Brasília, ainda mais que a gente atua muito em tribunal superior, tem o STJ, o STF, o TSE e os STM, todos os tribunais superiores. Então já estava desse jeito. Aí eu brinquei no editorial de mais cedo, falei, daqui a pouco também só vão contratar empresas que sejam de ministros, que sejam de juízes, porque aí fica muito fácil fazer negócio blindado, né, para não ter problema no futuro. Então isso é um absurdo, beira a má fé, sabe? Lugar de juiz é julgando o processo, não é dando entrevista, não é sendo empresário. Não, eu até defendo a palestra, desde que não seja feita cobrando. Se você é ministro, cara,
Olha, presta atenção no que eu vou trazer para vocês agora. Olha a questão dos penduricalhos, o quanto que um juiz ganhou. Presta atenção aqui no quanto que esse juiz ganhou. E aí você vai me dizer, se o juiz ganhou esse valor aqui, o que que você acha? Quanto você acha que não ganha um ministro só dos cofres públicos? Isso aqui foi um juiz, campeão de penduricalhos em 2025. Ganhou 2,2 milhões de reais. 2,2 milhões, é isso mesmo que você ouviu. Juiz, olha aí, ó. Campeão dos penduricalhos. 2,2 milhões extras em 2025. Então não foi um mês não, desculpa. Vamos ler aqui a matéria, que é pra gente não cometer nenhuma gafe, tá? Um desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais é o campeão nacional de pagamentos extras, os penduricários. Em 2025, ao todo, os direitos pessoais, indenizações e direitos eventuais renderam 2,2 milhões brutos ao magistrado mineiro em 2025, numa média de 186,4 mil reais mensais. O salário bruto do desembargador é de 41,78 mil reais. Mas esse vencimento básico é apenas uma parte modesta da renda. A principal rúbrica no contra-cheque do magistrado são os pagamentos retroativos, que somam 1.560 mil reais em 2025. Em dezembro de 2025, esses retroativos somaram 173,2 mil reais. Em nenhum mês do ano passado, o valor ficou abaixo de 100 mil. Além desses, o desembargador fez jus a vários outros benefícios. Presta atenção aqui, pessoal. Se nós estamos falando de um desembargador, imagina o ministro do Supremo, sem contar a segurança, que vocês lembram que só com o Dias Toffoli no ano passado foi mais de R$500 mil só de diária para a segurança cobrir ele lá no Taiaiá. Olha isso aqui, 46,3 mil, gratificação natalina. Natal bem farto, né? 7,1 mil reais. Abono permanência. 4,5 mil reais a título de irredutibilidade de subsídio. 4,1 mil reais de auxílio saúde. 17,8 mil reais mensais por plantão de habeas corpus. 2,3 mil mensais de auxílio alimentação. A coluna Andresa Matais procurou o TJ Minas Gerais a respeito do tema nesta quinta-feira. A corte disse que os pagamentos mensais podem exceder o teto constitucional em caso de verbas funcionais que são legalmente excluídas do teto, seja pela natureza indenizatória, seja por se tratar de verbas em atraso, cujo cálculo no mês de referência já observou a limitação constitucional. Então, essa matéria está no Metrópolis. Saiu já tem uns 2 dias, tá, pessoal? Já era para ter mostrado aqui para vocês, só que nessa loucura dessas outras matérias aqui, acabei deixando e mostrando para vocês hoje. Agora, se um juiz, um desembargador, né, no caso, ganha isso aqui, vocês imaginam como que não tá a farra lá dos ministros do STJ, STF, TSE e todos os outros? E quanto que isso não dá nos cofres públicos? Imagina quanto que isso não vai dar nos cofres públicos, sabe? É cada coisa que a gente vê aqui que realmente é de deixar a gente revoltado. E para continuar aprendendo sobre justiça e educação, siga-nos nas redes sociais. Se vocês tenham gostado, siga lá nas redes sociais, Instagram, Facebook também. A gente está aí volta e meia postando. Então, muito obrigado por abrir sua casa. O que nós temos é a informação, é a notícia, e a gente tem que fazer esse trabalho de análise das notícias para entender o atual cenário político, econômico, jurídico e do direito, tudo que é relacionado e que vai produzir efeitos para a nossa sociedade. Eu acredito num Brasil melhor e estou aqui lutando para trazer informação para vocês com a minha opinião, sem o rodeio, sem amarros, do jeito que eu gosto de falar. Eu tenho uma experiênciazinha pequena aí com o mundo jurídico, com o direito. Sou mestre em ciências jurídico-políticas lá para Portugal, doutor pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Faço um pós-doutorado na Washington e Lincoln University, lá nos Estados Unidos.
Nada disso vai influenciar aqui, na minha opinião. Aliás, na minha opinião vai influenciar, mas nada disso vai influenciar aqui na nossa amizade, nas nossas críticas que nós estamos tecendo a vários membros aí dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Mas é só para te mostrar que eu tenho um pouquinho de experiência e eu consigo falar com vocês. Espero estar falando a língua que vocês entendam. Se tiver muito juridiquês, é normal que vai ter um pouquinho, né? Porque direito também está relacionado ao nosso tema. Mas comenta aqui para mim que eu vou tentar trazer de uma forma bem tranquila, bem suave, que a gente possa fazer essa concatenação de ideias e que você possa entender o que está acontecendo. Eu fico aqui à disposição e para ter mais notícias, vem comigo. Tchau, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus e até amanhã.